Olá, meu nome é José Jardim, sou presidente da ABRA São Paulo, que é a Associação Brasileira de Asmáticos, e hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre o que é asma, o que é rinite. Para isso, nós temos um convidado, que é o Dr. Bernardo Kerstmann, que é o diretor do Departamento de Pediatria da ABRA São Paulo. Bernardo, o que é asma? A asma é uma doença crônica, é uma doença inflamatória crônica, mais frequente na pediatria. E é uma inflamação de toda a via respiratória. Você tem um quadro onde que diante de algum fator, que a gente chama de fator desencadeante ou gatilho, você tem uma inflamação desde a ponta do nariz até o alvéolo, que é a última parte do pulmão. E isso faz com que o brônquio, que é um cano que leva o ar para dentro do pulmão, diminua o seu calibre. E com isso você tenha dificuldade na passagem do ar. Seria como se fosse um cano que leva o ar para dentro do pulmão e você tem aí uma inflamação fazendo com que este cano fique inflamado. Com isso você tenha um aumento da musculatura que fica em torno do brônquio, fazendo com que o calibre diminua. Você tem uma inflamação fazendo que essa parede do brônquio fique inchada também, fazendo que diminua mais ainda. Você tem uma produção de secreção, de catarro, fazendo com que esse catarro dentro deste cano faz com que diminua mais ainda o calibre. A passagem do ar por aí se faz com dificuldade e o barulho do ar passando aí é o chiado que a gente escuta. É comum que as mães falem que os filhos têm bronquite. É diferente bronquite da asma? Isso é muito frequente, né? Às vezes a gente fala para a mãe, olha, seu filho tem asma, ela fala, não, meu filho tem bronquite, né? Há um conceito de que a bronquite é mais leve, a asma é mais grave. Mas bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite asmatiforme, asma brônquica, asma alérgica, são nomes, vários nomes de uma doença só. A intensidade da doença pode ser diferente. Você pode ter um asmático que tem uma crise por ano e você pode ter outro asmático que vai ter internações em UTI uma vez por mês ou 2 vezes por mês. É muito importante que você saiba exatamente a intensidade da sua doença. Por exemplo, você pode comparar isso com uma pessoa que tem a pressão alta, que é outra doença crônica. Você pode ter pressão alta com 17 de máxima e você pode ter pressão alta com 27. Então a intensidade, a doença é a mesma, a intensidade da doença é diferente. Então você pode ter asmas de várias intensidades e não são nomes diferentes. E é importante você saber o nome adequado da sua doença, o nome verdadeiro da sua doença, para que você seja informado de atualizações e novidades que você tenha para aquela doença que você tem. Quer dizer que a nossa associação tem o nome certo, a doença se chama asma. E a nossa associação é a Associação Brasileira de Asmáticos. Asma é genética. Isso quer dizer que tem cura ou não tem cura? Não. A asma não tem cura, mas tem controle. E que é o importante é que ela tenha controle com um tratamento adequado, né? Nós sabemos que mais da metade, 50%, 60% das crianças que apresentam chiado quando são pequenas não vão apresentar quando adultos. Então a maioria das crianças não vão continuar chiando, não vão continuar tendo crises na fase adulta. E o importante do tratamento é que essas crianças não fiquem com nenhuma cicatriz no seu pulmão para quando for na fase adulta ter algum sintoma, alguma coisa que não deveriam ter. Então é muito importante que se faça um tratamento preventivo para isso. Isso é muito importante porque hoje a gente escuta muito falar para asma evitar risco futuro, que é exatamente esse então tratamento precoce, né? Agora, se a asma é genética, isso quer dizer que todos os asmáticos terão filhos com asma? A chance é maior. Isso não quer dizer que isto irá acontecer. Quer dizer, eu sempre digo que a asma é para quem pode, não é para quem quer, né? Só vai ter essa inflamação, só vai ter essa restrição à passagem do ar, essa diminuição do calibre, aquela pessoa que nasceu marcada geneticamente para isso, não é? Agora, você pode ter, como a gente tem mesmo conhecimento, de pais que são asmáticos e filhos que não são.
E você pode ter pais que nunca tiveram nada, família que nunca teve nada e o filho é asmático. A chance é maior quando você tem pai ou mãe, ou se os dois forem asmáticos ou com rinite ou outra doença alérgica, a chance de você ter um filho asmático é maior. E o que vem desencadear essa crise de asma? A pessoa nunca teve, a criança nunca teve, o adulto, de repente ele tem uma crise de asma. Isso é muito importante, porque você pode ter uma pessoa que durante anos nunca teve nada e vai ter a sua primeira crise com 10 anos, com 20 anos, porque nunca teve contato com o seu gatilho, com aquele fator que desencadeia isso, né? Então, muitas vezes você tem pessoas que moram no Nordeste, que nunca tiveram nada, chegam em São Paulo, né, começam a apresentar crise de asma, voltam para o Nordeste e não tem mais nada. Então, ela entra em contato com algum desses fatores desencadeantes, que são vários, podem ser vários. Poeira domiciliar, fumaça de cigarro, pelo de animal, mudanças bruscas de temperatura, estresse, fator emocional, né, odores fortes, material de limpeza, perfume. Mas um dos principais fatores desencadeantes, tanto para criança mas como para adulto também, e que é importante quando a criança está dentro dessas escolinhas e escolas, contato com outras crianças, são as infecções virais. E quando a gente fala em infecção viral, nós não estamos falando em gripe suína, em pneumonia, nós estamos falando em resfriado comum, né? Que é esse resfriado que a gente tem contato o tempo inteiro e que passam de uma criança para outra. E muitas vezes existem estudos que mostram isso, que as crianças levam para casa esses vírus e desencadeiam crises nos adultos e idosos e assim por diante. Quer dizer que o importante então é que quando a pessoa, o asmático, ele tiver a crise, ele ia ter um componente genético, mas está faltando aquele estímulo. Isso. E vai depender de qual é e aonde e a época do ano, inclusive. Isso aí. Né? Bom, então agora já sabemos o que é asma, por que ele pode ter crise de asma, que asma e bronquite são a mesma coisa, mas agora ele tem a crise de asma. E ele vai ter que usar medicamentos. Você falou também que ele deve tomar medicamentos já por longo tempo para prevenir cicatrizes. Então me diga, o que são medicamentos de alívio e o que são medicamentos de manutenção? E quando eles são usados? O que a gente está acostumado sempre a lembrar e levar em consideração é que muitas vezes a gente pergunta para a família, pergunta para a mãe se a criança ou o próprio paciente está fazendo tratamento para asma. Ele fala, estou. Que tipo de tratamento você está fazendo? Quando eu tenho crise, eu vou ao pronto-socorro. Quer dizer, isto não é um tratamento, ele está cuidando da crise, ele trata a crise só. E o que a gente compara sempre, isso seria a mesma coisa que você entrar numa casa que está pegando fogo, você vai lá, apaga o incêndio, vira as costas, vai embora e deixa o cano de gás furado. Vai pegar fogo de novo, não tem jeito, né? Então, o importante aí é você fazer um tratamento preventivo. Se é uma doença inflamatória, o principal tratamento preventivo seria com medicamentos anti-inflamatórios, né? E os principais medicamentos, o principal anti-inflamatório que a gente conhece são os corticoides. E a forma mais adequada de você administrar esses corticoides é por forma inalatória, né? Onde você consegue utilizar drogas direto no lugar da inflamação e numa dose muito menor. Quando você usa o corticoide por boca, você usa em miligramas. Quando você usa o corticoide de forma inalatória, você usa em microgramas. Isso teoricamente seria 1000 vezes mesmo, só não é 1000 vezes porque um é 20 e o outro é 100, né? Então você usaria, seria mais ou menos em torno de 100 vezes menos o medicamento. Existem outros tipos de medicamento que podem ser substituídos pelo corticoide, ou trocados, o corticoide ou outro medicamento, ou associados ao corticoide. E esses medicamentos dependem muito da avaliação do seu médico, do que você precisa, da intensidade da sua doença. E o importante é a gente saber que esse tratamento, a princípio, é a longo prazo. Existe sempre uma luz no fim do túnel, não é? Onde você deve diminuir os medicamentos até poder tirá-los. A finalidade do tratamento preventivo, né, do tratamento profilático, é você diminuir o número de crises, espaçar o intervalo entre elas,
né? De preferência não ter. E se tiver uma crise, que ela seja facilmente reversível, né? E tudo isso você consiga com o menor número de medicamentos e na menor dose. E isto quem vai orientar você é o seu médico, né? E isso é o tratamento preventivo. Agora, quando você acaba entrando numa crise, a gente não gostaria que isso acontecesse, mas você acaba entrando numa crise, você tem os medicamentos que são de resgate, os medicamentos para sair da crise, que podem ser, que são os mais frequentes utilizados, que são os broncodilatadores, que têm uma ação imediata, não é? Só que eles agem de imediato, mas eles duram um tempo pequeno, não é? Então é muito importante que você tenha um controle sobre isso. Ou, muitas vezes, o corticoide por via oral mesmo, por boca, não é? Quando você não consegue controlar só com esses broncodilatadores de ação imediata. Quer dizer que, então, o medicamento de alívio ou resgate é para uso agudo, para dilatar o bronco, mas não tem efeito anti-inflamatório. Não. E para combater a inflamação teria que ser um anti-inflamatório. Na fase aguda, talvez por boca, para ajudar, mas lembrar que ele não deve suspender, deve manter o corticoide inalatório. Isso. Eu só perguntaria também, para ficar claro para os nossos sócios, a nossa audiência, existem dois tipos de anti-inflamatórios. O hormonal, que é o corticoide, que você falou, mas existe o outro que nós usamos para artrite, para dor. Esse não tem muita ação no pulmão. Não tem. Né? Não tem. Por boca, a gente não tem medicamentos como a gente tem para tratamento de outros processos inflamatórios, a não ser um anti-inflamatório que se usa por boca, que é o Montelukast, que é utilizado muito mais em criança do que em adulto. E é muito utilizado em criança e é utilizado em asma, normalmente a asma mais leve e muita associação com rinite alérgica também. Então, de novo, como um tratamento preventivo. Nós devemos deixar claro então para o nosso sócio, nosso asmático que está nos vendo, que o tratamento é a longo prazo. Mas existe, como você disse, eu gostei da palavra, que existe uma luz no fundo do túnel. A última pergunta. Todos os asmáticos têm rinite? Olha, nós sabemos que em torno de 70%, 80% dos asmáticos têm rinite alérgica. E hoje nós consideramos uma doença só, né? Quer dizer, a doença da via aérea única. Né? E é muito importante que quando a gente tem alguém que seja asmático, a gente vá atrás da rinite. Procure a rinite nesse paciente. E vice-versa, quer dizer, quando você tem alguém que tem uma queixa de rinite, você vai procurar a asma nesse paciente também. E quando como você tem uma associação muito frequente, é muito importante que você tenha um controle sobre a rinite para você ter um controle adequado sobre a asma. E isso é importante e você deve ter uma avaliação adequada e um tratamento adequado. O tratamento sempre é duplo, asma e rinite. O tratamento da rinite é para rinite, o tratamento da asma é para asma, e se você tiver outro sintoma, uma conjuntivite alérgica, deve ser o tratamento para conjuntivite. E sempre fazer junto. Sempre junto. Ótimo.